O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Estamos no tempo de Advento, este tempo tão especial, tempo de preparação, onde nós somos convidados a nos prepararmos para a vinda do Senhor. Essa vinda que acontecerá um dia, quando Ele vier até nós na sua glória, como Rei, para julgar toda a humanidade. A nos prepararmos para esta vinda que pode acontecer a qualquer momento em nossa vida, se nosso encontro com Cristo na hora de nossa morte. E também, com o acender das velas, da coroa, vamos tomando consciência que o Natal se aproxima. Quanto mais velas da coroa vão sendo acesas, mais próximos estamos de celebrarmos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, festejarmos também essa primeira vinda que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Em meio a este tempo de Advento, este tempo de preparação para a vinda do Senhor, hoje nós como que fazemos um intervalo na liturgia da palavra, porque nós deixamos de meditar hoje aquela palavra vigiai, aquela palavra preparai-vos, mas nós somos convidados a meditarmos sobre a grande festa, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Nos alegramos com Maria, com ela que durante 9 meses carregou o seu filho em seu ventre, com ela que com o seu sim recebeu o Filho de Deus em seu ventre e trouxe até nós. Ela merece esse nosso amor, merece essa nossa gratidão, e a nossa gratidão hoje também para com Deus. Para com Deus por ter criado Maria Imaculada, por ter trazido Maria a este mundo sem a mancha do pecado. Nossa gratidão a Deus, ao seu Filho Jesus, por ter nos dado Maria como nossa mãe também. E nossa gratidão a Deus Espírito Santo, porque Maria era toda cheia do Espírito Santo, toda cheia de graça. Todos nós, toda a humanidade é vítima do pecado dos primeiros pais, assim diríamos,
de Adão e Eva, dos primeiros homens, quando desobedeceram a Deus, quando pecaram, porque Eva e Adão também foram criados imaculados, também foram criados sem a mancha do pecado, mas eles desobedeceram a ordem de Deus, pecaram, e como consequência veio a morte. Como consequência, toda a humanidade foi manchada por este pecado, o pecado original. Nascemos com este pecado, que no momento do batismo somos purificados, somos perdoados. Vejamos a importância do batismo também. Às vezes por isso é incompreensível e até inaceitável quando a gente vê crianças, de uma certa idade já, mas que os pais não se preocupam. Não se dão conta da grande importância que tem esse sacramento que purifica, que lava a pessoa do pecado original. Maria, no entanto, foi preservada deste pecado. E embora esse dogma, o dogma da Imaculada Conceição de Maria, só foi proclamado pelo Papa Pio IX, no ano de 1854, desde muitos séculos antes muitos aceitavam e eram a favor, pregavam, que ela teria sido concebida sem o pecado original. Outros, no entanto, não aceitavam isso e pregavam de forma diferente. Até mesmo os santos, próprio Santo Tomás de Aquino ficou balanceando. Inicialmente ele pregava, ensinava que ela tinha sido concebida sem o pecado original. Depois passou a pregar que ela aceitou que não, ela foi concebida com o pecado, mas foi redimida depois por Cristo. E por fim, novamente ele passou a aceitar que não, que ela tinha sido concebida sem o pecado. Havia muitas dúvidas, muitas incertezas quanto a isso. Tinham certas dificuldades em aceitar o fato, essa realidade que hoje nós aceitamos como dogma, como verdade de fé, que ela foi realmente concebida sem o pecado original. A partir então do dogma, qualquer dúvida deixou de existir. Então hoje, até então, podia até pregar diferente, hoje não se pode mais. Se eu aqui pregasse para vocês que ela foi concebida com o pecado, eu estaria sendo herege, cometendo uma heresia. Então hoje não se pode, porque é uma verdade de fé, é um dogma. Maria foi realmente concebida sem o pecado original. E muito importante foi um certo relato, um certo fato com um santo, bem-aventurado, beato escocês, João Dunscoto. O que ele fez? Estando diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele rezou da seguinte forma: Virgem Santa, fazei com que eu fale bem de vós. Quantas vezes eu fiz essa oração também, porque é tão difícil falar de Maria, eu reconheço, e até conversando com ela eu dizia: mãezinha, como é difícil falar de ti, tu fostes tão simples, que até é difícil falar de ti. E ele fez essa mesma oração, naquela época ainda não tinha sido declarado como dogma, e ele fez 3 perguntas na oração. A primeira pergunta foi: a Deus lhe convinha que a sua mãe nascesse sem a mancha do pecado original? E a resposta foi sim. A Deus lhe convinha que a sua mãe nascesse sem nenhuma mancha, pois é mais honroso para ele. Aí ele fez a segunda pergunta: Deus podia fazer que a sua mãe nascesse sem o pecado original? Sim, a resposta foi: Deus pode tudo, e portanto podia fazer com que a sua mãe fosse imaculada, sem mancha. E a terceira pergunta: aquilo que é conveniente a Deus, Ele o faz ou não?
a resposta foi: se Deus vê que uma coisa é conveniente, que é melhor, Ele a realiza. Logo, exclamou Scott, já que para Deus era melhor que a sua mãe fosse imaculada, e podia fazer que assim o fosse, Ele de fato a fez imaculada. Convinha a Deus, podia, e Deus fez. Isso foi muito importante. Essa reflexão que ele fez foi muito importante, para que depois, mais tarde, o Papa, refletindo também sobre isso e meditando, claro que não sozinho, mas refletindo também os textos bíblicos, porque nós temos 2 textos bíblicos hoje que nos mostram justamente essa pureza de Maria. Isso foi muito importante para que o Papa então declarasse como dogma. E os textos de hoje, tanto de Gênesis como de Lucas, nos dão essa certeza de que Maria realmente ela foi concebida sem a mancha do pecado original. O texto de Gênesis que nós ouvimos, esse diálogo de Deus com Eva, com Adão, com Eva e depois com a serpente, onde Deus promete, dizendo à serpente que a mulher será a grande inimiga. A mulher, esse trecho é proto-evangelho, porque na verdade a nova Eva é Maria, é a mulher. Vocês lembram lá em Caná da Galileia, quando Jesus faz o milagre, transforma a água em vinho, e quando Maria chega até Jesus e diz: eles não têm mais vinho, ele diz: mulher, não chegou a minha hora. Ele não disse mãezinha, não porque não tinham respeito por ela, mas é justamente para que nós compreendêssemos. Mulher, em vários momentos nós encontramos nos evangelhos Jesus chamando Maria mulher. Ela é a nova Eva. Se por Eva, que foi também criada, veio ao mundo de forma imaculada, sem a mancha do pecado, mas caiu no pecado pela desobediência, em Maria nós não temos desobediência. Em Maria, que foi concebida sem o pecado original, nós não temos pecado nenhum. Ela foi preservada da mancha do pecado original e ela foi fiel a Deus até o fim, sem cometer pecado algum durante a sua vida. Vejamos a grandeza desta mulher, da Mãe de Deus, que se apresenta diante de nós com uma simplicidade, com uma humildade tão grande, que é difícil até mesmo para nós compreendermos. Maria é a mulher que esmaga a cabeça do inimigo, tão inimiga do inimigo que nem sequer foi tocada pela mancha do pecado. E o segundo trecho bíblico é do evangelho de hoje de Lucas, onde o centro, a palavra principal, não é hoje aquela palavra que nós gostamos tanto de Maria, que diz: eis a serva do Senhor, mostrando toda a sua disponibilidade, mas é justamente essa frase: ave cheia de graça. Maria é a cheia de graça. Nós não somos cheios de graça. Nós ainda somos muito manchados pelo pecado. Nós ainda caímos muito no pecado. Mas ela era completa, ela era perfeita, ela era santíssima. A Santíssima Virgem, ela é a cheia de graça. Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria então, hoje, podermos, já tão próximos do Natal, poder celebrar a Imaculada Conceição da Virgem Santíssima. Duas coisas eu ainda quero lembrar no final dessa reflexão. A primeira, Maria foi concebida sem o pecado, mas Maria não foi preservada do sofrimento, da dor, das dificuldades desta vida. E Deus nos chama a nós imitarmos a sua pessoa, porque ela foi preservada sem a mancha do pecado, mas ela teve que enfrentar as tentações da vida.
Nós temos que seguir a sua escola, o seu ensinamento. E a segunda leitura de hoje nos dizia muito claro: em Cristo Ele nos escolheu. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que sejamos santos, irrepreensíveis, sob o seu olhar no amor. E somos filhos adotivos do Pai por Jesus Cristo. Por isso busquemos a santidade no nosso dia a dia. E a segunda coisa muito importante: Maria é a grande inimiga de Satanás. Se ela é a grande inimiga dele, sempre que nós o enfrentamos, sempre que nós nos sentimos tentados demais nesta vida, sempre que nós nos vemos em dificuldades, não esqueçamos de convidá-la para que venha nos proteger. Chamemos por Maria, chamemos por socorro, gritemos por ela, e ela vem, porque ela não abandona jamais os seus filhos. Para isso é que Jesus nos entregou como mãe. E qual a mãe que, vendo o seu filho caindo nas mãos dos bandidos, ladrões, assaltantes, ficaria em silêncio, ficaria quieta, sem abrir a boca, sem defender seu filho, sem tentar salvá-lo das mãos dos bandidos? O bandido tenta nos abocanhar no dia a dia com as tentações. Chamemos por Maria, chamemos por ela e nos consagremos diariamente a ela. De modo especial nessa semana eu convido, rezemos muito, pedindo para que ela interceda por nosso país que é tão devoto de Nossa Senhora, o povo brasileiro que é tão devoto de Maria. 2 leis estão tramitando no parlamento. Claro que ninguém fala isso, porque nós estamos muito preocupados com as festas, com as compras, com tudo que está acontecendo no final de ano, também na nossa correria do dia a dia. Mas 2 leis estão tramitando no parlamento que podem ser catastróficas para o Brasil, que são a PLC 122, onde, resumindo, vai implantar a ideologia de gênero no Brasil. E a segunda é o Plano Nacional de Educação, que vai, resumindo, implantar a ideologia nas escolas. Quer dizer, primeiro, o seu filho e a sua filha, no certidão, você não vai pôr o sexo, porque quem vai escolher o sexo é o seu filho, e será educado isso na escola para fazer. Resumindo, são as leis que estão tramitando, e nós não podemos ficar quietos, não podemos simplesmente nos calar, aceitar que façam com o nosso país o que eles querem fazer, sem nos consultar, se nós, a maioria de povo cristão, aceita isso ou não. Então que a Virgem Santíssima interceda por nós, interceda pelo nosso país, interceda pelas nossas famílias. Amém.